Leonardo, tá aí. Boa aula aí para você. Até. Obrigado, Vou, professor. vou desligar a câmera e o microfone para não. Enquanto não carrega aqui, gente, eu vi que mandaram no chat a dúvida do espelho ser meio opaco e não transparente. Quando surgir dúvida, assim, e o que eu responder não ficar 100% claro ou não souber responder, porque nem toda gente sabe, né? Achei bacana que mandaram aqui já em seguida para a gente já tirar a dúvida o mais rápido possível, né? Mandaram o link também. Tentei abrir, mas não foi. Mas aí pode mandar assim depois e coisa e tal. Inclusive, vou deixar meu WhatsApp aqui no chat, caso precisem de alguma coisa. E o e-mail também. Pronto, mandei no chat. É, Agora, nossa aula de biologia celular, antes de tudo começar, biologia celular, a gente vai começar entendendo o basicão mesmo da célula, os tipos de célula, que acho que é mais importante, e saber as principais diferenças entre elas. Basicamente, a gente tem alguns. Dá para a gente dividir as células em dois tipos, né? Que são o tipo de ser vivo que existe. São eucariontes ou procariontes. Olhando assim, a gente tem que gravar que o procarionte ele vai ser sempre um pouco menos evoluído, e evoluído na biologia quer dizer organizado. Então, tudo aquilo que a gente entende como muito organizado vem de uma célula eucarionte. A nossa célula, por exemplo, tem várias funções metabólicas e coisa e tal, uma célula mais organizada. Tem eucarionte, procarionte, eu quero que vocês gravem a priori, que é uma célula menos organizada no sentido de conseguir fazer menos coisa simultaneamente, tem menos função. Tem alguém com o microfone aberto junto à impressão? Acho que tem, prof. Bom, vou seguindo aqui, uma hora quem tiver com o microfone aí desliga. Professor, Sim, então célula procarionte era uma célula menos organizada e eucariontes é mais organizada? isso. Assim, essa é o primeiro contato. Eu imagino que mude vocês com esse conceito. Então, agora eu só quero que vocês dividam assim na cabeça. Tem dois tipos de célula, a organizada e a que não é tão organizada, não é que ela é bagunçada, é que ela tem uma capacidade menor de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque é menos organizada, que é a procarionte. A eucarionte, que é a nossa célula, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e é uma célula mais robusta, assim, então mais organizada. Eu vou explicar o porquê disso em seguida, mas eu só queria que vocês tivessem essa noção aqui na cabeça. Eu vou tentar trazer as tipos de célula sempre comparando características. Agora aqui, ó, vocês podem ver que a célula de cima é uma eucarionte e a de baixo é uma procarionte. Antes de entender qual tipo de ser vivo tem a eucarionte, qual tipo tem a procarionte, prestem atenção bem visual mesmo. Olha como a eucarionte aqui de cima tem um monte de coisa. Ela tem núcleo organizado, separado do resto. Tem aquelas organelas que a gente vê no comecinho do ensino médio e esquece tudo, mas está aqui. Ela tem uma membrana, tem um monte de pontinho aqui, que esses pontinhos também são importantes. Tem uma separação, tem membrana, tá tudo organizadinho. Olha só como que tá tudo bem organizadinho na eucarionte.
E olha a procarionte como ela é diferente, ó. O núcleo dela, o material genético, tá meio bagunçadão, né? Tá meio largadão ali. Aí tem uns pontinhos que são esses ribossomos, que isso tem nas duas. Mas você olha como tem menos coisa aqui dentro, ó. É quase como se fosse um agregadão de material genético e ribossomo, a procarionte, né? Então, ó, isso já é uma. Aqui a gente já tem uma diferença importante entre as duas, ó. O núcleo da eucarionte, ela vai ter o quê? O núcleo da eucarionte, o material genético, que é o nosso DNA ali, o RNA, vai estar separadinho, bonitinho. Vocês podem ver que ele está separado do resto pela membrana nuclear aqui, ó. Esse laranja, esse marronzinho bem clarinho aqui, ó. E a procarionte, que é a menos organizada, ela não tem um núcleo separado. Tá meio jogadão aqui. Então, agora eu quero que vocês gravem bem isso, assim, e entender isso bem visualmente mesmo. A eucarionte tem bastante organela, tem núcleo organizado. A procarionte, ela não tem organela nenhuma, e tem o núcleo todo jogadão lá. Aqui do lado esquerdo, aqui no textinho eu coloquei mas, as outras diferenças, mas agora, ó, eucarionte, sempre que eu falo eucarionte para vocês, vocês vão ter que lembrar o quê? Célula com núcleo organizado. Célula com aquela membrana. O núcleo com aquela membrana ali, ó, que é a membrana nuclear. A procarionte não tem núcleo definido, tá jogadão lá. O DNA da célula eucarionte, material genético, ele é longo, filamentar, que é aquele xizinho, sabe? Quando condensa, todos, vocês já viram isso naquela aula de biologia que eles falam que fica aquele xizinho que a gente representa? Só a eucarionte tem esse xizinho. A célula procarionte, ela vai ter o DNA circular, que é literalmente circular, assim. Ele tá jogadão aqui, lá na imagem de baixo, mas se a gente esticasse, ia fazer um circulão, assim. A célula eucarionte, ela tem organelas, ou seja, cada organela dessa aqui, ó, de cima, vocês estão vendo? Faz uma função diferente. O centríolo faz uma função, o complexo de Golgi faz outra função, a mitocôndria faz uma outra função, o retículo endoplasmático uma terceira função, e assim por diante. A célula procarionte, ela não tem nada, ó. Ela não tem organela nenhuma. Então ela tem que se virar desse jeito bagunçadão aqui. Agora, quando a gente imagina um órgão funcionando, o nosso corpo funcionando, vocês acham que a base do nosso corpo é a célula de cima ou a célula de baixo? A de cima. A de cima. Isso, exatamente. Porque vai ser essa organização aqui, a gente vai entender ao longo do curso qual a função de cada célula e tudo mais, mas quando você junta várias dessas células aqui, você vai conseguir desempenhar as funções importantes. Que é falar, escrever, comer, digerir alimento, fazer tudo aqui. Imunidade. Partindo disso, outra diferença importante entre as duas é que a célula procarionte, ela vai girar organismos unicelulares só. Então, cada célula dessa aqui vai ser quase um organismozinho. Enquanto a eucarionte, não. Como ela tem essa capacidade de multifunções, ela vai conseguir se associar com outras células eucariontes, para os lados e tal, para cima, para baixo, em todas as dimensões, e vai formar organismos multicelulares, formar tecido, órgão e tudo mais. Essas outras coisas aqui que tem escrito, não precisa necessariamente saber agora. Para agora é saber a diferença que eucarionte é organizada e procarionte não. Aqui de novo, para vocês darem uma olhada só com as imagens, para ter bem esse aspecto visual da diferença de cada uma. Aqui tem um exercíciozinho e eu queria que vocês fizessem. Eu vou dar uns 2 minutinhos pra vocês fazerem, 9h48 até 9h50, porque esse é um exercício mais simples, mas é para tentar dar uma forçadinha nos conceitos que a gente viu agora.
Aí quando vocês terminarem, pode mandar no chat ou o abençoado fazer a enquete lá. Não sei como vocês fizeram isso, mas... Respondendo o Pedro, sim, elas têm uma diferença visual bem importante entre as duas, sim, Pedro. O nome dessa matéria é biologia celular. E isso aqui em específico é citologia. Tô achando que C. Alguém criou a enquete, então só me responda qual que deu mais na enquete e a gente responde junto a célula. A resposta. Aonde que tá essas enquetes? Eu também não sei, que eu não consegui enxergar. Pra mim não aparece. Ó, pessoal. As enquetes, elas... Ó, você vai lá no triângulo, quadrado e a bolinha e tá embaixo escrito atividade. Se você estiver pelo celular, nos 3 pontinhos, embaixo do lado esquerdo, vai estar um triângulo, um quadrado e uma bolinha escrita embaixo, atividades. Aí tá enquete. Enquete 1 ativa. Aí você responde, Meu Deus, eu 2. não tô achando isso, não. Você tá pelo celular ou pelo computador? No celular, mas tipo isso no WhatsApp? Não, no Não, é aqui no Meet WhatsApp. mesmo. Pelo Meet. Nossa, pra mim não tá aparecendo isso, não. Jesus amado. Então, você vai nos 3 pontinhos no Meet. Tem, ó, no celular tem o encerrar, tem a câmera, o alto-falante, o microfone, a mãozinha levantada e os 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos. Tá. Aí tá escrito atividades. Tem um triângulo, desenho de um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Ah, achei. Muito obrigada. Você é uma diva, me salvou. Isso. Aí tá enquete. Obrigada, obrigada. Estamos aqui para isso. Bom, vou dar mais 1 minuto até 9h52, por caso alguém não tenha achado a enquete. Aí a gente responde junto. Quais foram as respostas que mais deram aqui, gente? Qual foi a resposta que mais teve? Eu acho que é a C. C. Qual foi a que deu mais na enquete? Aí a gente deixa por último. C. Eu vi que teve bastante gente que respondeu. C e B, né? As que deu mais gente. Tá. Vamos começar pela A, então. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. Falou procarionte, a gente tem que lembrar o quê? Vou deixar ele também por último. Que não tem um núcleo definido? Né? Isso. A célula procarionte a gente já pensa em não tem núcleo definido, não é bem organizada. Lembrar bem do aspecto visualzão mesmo. Aqui, ó. Uma coisa que foi pegadinha lá, que eu falei que não tem organela, né? Isso eu vi que vocês prestaram atenção. Mas o ribossomo está presente nas duas, que é esses pontilhadinhos aqui, ó, tá vendo? Basicamente, a célula procarionte, ela tem o quê? Núcleo circular largadão lá, sem ter uma membrana celular para unir, e ribossomo, porque futuramente a gente vai ver que o ribossomo, a função principal dele é síntese proteica. E o material genético é proteína. Então precisa do ribossomo para fazer o DNA. Então, se tem material genético, tem que ter ribossomo, sabe? Porque o ribossomo produz proteína
E material genético, seja ele qual for, é feito à base de proteína. A proteína, aminoácido e tal. Então, o ribossomo tem nas duas, porque assim, é a unidade básica para síntese de aminoácido e proteico. Então, tem que ter nos dois, o ribossomo. Pensando nisso aqui, a célula procarionte apresenta carioteca? Não, porque a gente viu que a única que tem núcleo organizado é a eucarioteca, célula eucarionte. A célula procarionte é rica em mitocôndrias. A mitocôndria ela é uma organela que faz energia. Mitocôndria é basicamente a eletropaulo da célula, a enel da célula e tudo mais. Ela que vai fazer a energia intracelular, que a gente chama de ATP. Falou ATP, tem que lembrar energia. Quem produz energia? Mitocôndria. Então, e é uma organela. Então, a célula procarionte não tem mitocôndria, porque mitocôndria é organela. B, C e E. Eu acho que vocês ficaram mais na B e C, vamos para E primeiro. O DNA da célula procarionte está localizado no nucleolo. Não. A célula procarionte não tem nucleolo. Aqui, ela só tem o DNA circular, que é esse nucleóide, mas enfim, não precisa lembrar nucleóide, entenda como DNA circular. É literalmente circular porque se você esticar esse material genético, ele está assim. Então só está o material genético feito lá, junto e largado. É exatamente assim. Então não tem nucleolo. Nucleolo é uma coisa da célula eucarionte. Aqui não aparece, mas a célula eucarionte que tem nucleolo. B e C. Vamos começar pela C. Na célula procarionte não há organela, como o retículo endoplasmático, tá certo. Mitocôndria também tá certo. E ribossomos. Lembra que eu falei que ribossomo tem? Ribossomo não é exatamente uma organela, ele é uma parte ali que produz síntese de aminoácido e proteína, que é esses pontinhos. Vocês estão vendo que aqui na célula eucarionte tem vários pontilhadinho branco, aqui ó, setinha, traçado de ribossomo. Sim, professor. Aqui na procarionte também tem esses pontinhos verdes que são esses ribossomos, e tem que lembrar que ribossomo faz aminoácido e proteína. Então tem que ter as duas, porque o material genético é feito à base de proteína. Por último, sobra a B, e a ausência do envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes, que é exatamente isso mesmo, que aqui, ó, a membrana nuclear é esse laranja clarinho, assim, ó, esse marronzinho clarinho aqui. É o que faz o quê? Essa membrana pega tudo que é material genético e deixa ali dentro dela, isolado do resto. Isso é uma característica exclusiva da célula eucarionte. Agora vai ter mais um exercíciozinho. Aí vocês respondam 9h57 até 10 horas. 3 minutinhos para responder. Se vocês quiserem que eu volte nos desenhos, vocês podem avisar. Ah, o pessoal falando que tá tranquila a questão. Então, 9h58, eu... Quer que volte? A resposta da primeira é B, para quem perguntou. E aqui, a diferença. E tem as mesmas imagens em cima e embaixo. Qual que é a pergunta, professor? Claro, deixa eu passar aqui. Está perguntando qual das estruturas citadas que não é presente na célula procarionte. Aqui tá errado aí. Beleza, obrigado. Nada. Ô, professor,
Professor, teria como você depois ou agora voltar na primeira pergunta para tirar print? Claro. O pessoal já deu. O pessoal terminou de responder, eu já volto e você tira print, pode ser? Tá bom, obrigada. Nada. A resposta da enquete, a maior parte foi qual? D. D. Teve alguma outra resposta? Ó, quem perguntou do print. Obrigada, professor. Nada. Vamos lá. Todas as estruturas abaixo são observadas nas células procariontes, exceto procarionte. Alguém deu a dica aqui, ó, do procarionte ser. Cadê? Aqui, ó. Procarionte vem de primitivo. Falou procarionte, tem que lembrar algo relacionado a ser mais primitivo menos função. Aí você lembra, pô, a célula que tinha menos função era essa daqui, a procarionte, que o professor falou. Procarionte, ela não tem organela, ela só tem material genético e o ribossomo lá. Portanto, eu acho que esse cara em dúvida na B, eu já vou comentar. Mas o ribossomo tem, porque o ribossomo é o que faz a síntese proteica. E como tem DNA e DNA base de proteína, precisa ter o ribossomo para fazer síntese de proteína e fazer o DNA consequentemente. O citoplasma, não comentei com vocês, mas o citoplasma está aqui, está presente nas duas. Que citoplasma é esse gelzinho aqui? É esse meio onde as coisas ficam jogadas dentro. É como se fosse esse meio aquoso aqui que fica o material genético, o ribossomo, e isso é presente nas duas, sim. A célula procarionte tem. Mas não é necessariamente organela, nem nada. É só o meio que as coisas ficam jogadas lá, é literalmente isso. É o meio aquoso em que as coisas ficam inseridas. O DNA tem. Membrana plasmática também tem. Isso é presente nas duas. Aqui, ó. Membrana plasmática é o que vai separar o meio interno do externo, que é essa camadinha aqui, é como se fosse a parede do quarto. A membrana plasmática é a parede da célula, assim, é o que separa o lado de fora do lado de dentro. E ela tem algumas funções importantes. Então, a nossa resposta é a mitocôndria, porque lembra que eu falei, a mitocôndria é quem produz a energia, que energia na célula é ATP. E como produzir energia é uma função de uma organela, mitocôndria é uma organela, célula procarionte não tem organela, célula procarionte não tem mitocôndria. Quem respondeu B, ficou tranquilo? Beleza. Eu comentei da membrana plasmática, aí trazer ela aqui para vocês. A membrana plasmática é o que eu falei de ser a parede da célula, que vai separar o meio de dentro e o meio de fora. Ela é composta por uma membrana uma bicamada desse composto aqui, desse alfinetinho aqui, que é a membrana de glicofosfato, eu acho. Nossa, me fugiu o nome. Mas esse alfinetinho aqui, que é um fosfato e esse glico... Ah, eu juro que eu esqueci o nome, mas enfim, é isso daqui. O modelo teórico que explica as propriedades da membrana plasmática é chamado de modelo mosaico fluido. Por que modelo mosaico fluido?
Porque vocês estão vendo que a membrana ela é composta de várias coisas aqui, ó. Ela tem proteína de canal, proteína periférica, proteína integral, glicolipídio, colesterol, carboidrato, ela tem um monte de coisa. E essas coisas não ficam estagnadas, necessariamente. Elas podem trocar de posição, pode se mexer. Daí o fluido, mosaico, porque é feito desse monte de coisa, e cada uma tem sua função, depois a gente comenta, não é para encucar com a função de cada dessas coisas aí. E fluido, porque essas coisas mexem. Isso, aqui estava até escrito no slide, não li. Uma bicamada de fosfolipídios. O fosfolipídio, ele tem... O que permite separar o lado de fora e o lado de dentro é que aqui, ó, essa caldinha só deixa um tipo de substância passar e a bolinha, um outro tipo de substância. A bolinha aqui, ela tem mais afinidade com a água. E a cadeiazinha aqui, que são as duas perninhas, tem mais afinidade com substâncias lipídicas, com gordura e tudo mais. Então faz com que separe o meio interno do externo. Eu acho que eu tenho algum vídeo aqui antes de passar o exercício para vocês. Não, eu não coloquei o vídeo aqui. Mas, vendo que a membrana plasmática tem várias coisas, o que a gente pode lembrar que ela tem? Ela é feita dessa bicamada de fosfolipídio, ela tem proteínas, que a proteína é a porta é o que deixa as coisas passarem. Eu falei que a membrana separa o meio interno e externo. A proteína, que nem aqui, a proteína canal, proteína integral e tudo mais, são como se fossem as portas da célula, que deixam as coisas passarem. Por essa proteína canal, que pode sair alguma coisa ou entrar alguma coisa, pela proteína integral e tudo mais. Ela também tem compostos, essas glicoproteínas que vão reconhecer, vão servir de reconhecimento. Colesterol tem aqui também. Eu acho que é isso para responder a questão. Tem uma questão aqui, eu vou dar mais um pouquinho de tempo para vocês responderem. Aí 10 e 6, 10 e... 10 e 8, estão respondendo rápido as questões. Professor, Pode falar. Você consegue voltar na imagem anterior? Claro. Fiquei com dúvida porque é muita definição aqui que tem. Daí eu fiquei meio confuso. Olha, não precisa se encucar com esse monte de coisa que está escrito aí. Mas lembrando que é uma camada dupla de fosfolipídios. Já dei uma parte da resposta. Mas essa é uma bicamada de fosfolipídio. Sabendo que é uma bicamada de fosfolipídio, a gente pode tirar a alternativa B, porque tem proteína, mas não é feito de proteína exclusivamente ou majoritariamente, né? A maior parte não é proteína e não é uma camada só. A gente tira a B e a D. A D ele fala que é uma camada de fosfolipídios. É de fosfolipídio, mas são duas camadas. Então a gente tira a B e a D. Aí, uma dupla camada de carboidratos. Tem carboidrato, mas não é do que é feito. A alternativa A, uma dupla camada proteica.
é uma dupla camada, mas não é feito de proteína, é feito de fosfolipídio, que é uma parte de fosfato e outra de lipídio. O fosfato só deixa substâncias, a gente vai ver isso depois, mas substâncias polares passarem, que é água, coisas que têm uma diferença de carga ali na molécula. E o lipídio só deixa passar substâncias apolares, que é gordura, colesterol e tudo mais. Então a gente fica com a resposta alternativa C, uma dupla camada de fosfolipídio, onde estão incrustadas proteínas. Então, pensou em membrana plasmática, olhou as células lá, célula eucarionte, procarionte, as duas têm membrana plasmática. Membrana plasmática é feita de quê? Uma dupla camada de fosfolipídios incrustada por proteínas, principalmente. Tem outras coisas, mas o grosso é justamente esse. O fosfato é essa bolinha amarela e o lipídio é a cadeiazinha comprida aqui, as duas perninhas. Incrustada de proteínas, porque lembra que eu falei, a membrana plasmática ela vai impedir que tenha, ela vai dificultar essa passagem de um lado para o outro, entre o que é interno e externo, e a proteína, as proteínas incrustadas aqui na membrana que vão fazer com que as coisas passem de um lado para o outro, permitir passagem. Pera, então, pelo que eu entendi, membrana plasmática é uma coisa, é um revestimento da célula. Isso. Que tem uma dupla camada de é uma dupla camada de fosfolipídios. Isso. Essa parte, modelo mosaico fluido e barreira essa barreira entre externo e interno. Acho que deu para entender. E por esse modelo de mosaico fluido é o quê? Que ainda ficou meio confuso para mim. O modelo mosaico fluido é que, assim, quando eles estavam estudando a célula, antes de saber que era desse jeito, os pesquisadores foram identificando as características de pouquinho, é uma construção, conhecimento. Aí o cara que descobriu que a membrana plasmática era desse jeito que eu estou falando para vocês, que tinha as proteínas, que fazia essa separação entre o que é fora e o que é dentro, que não deixa passar tão fácil assim, chamou de modelo mosaico fluido. Mosaico por quê? Mosaico não são várias coisas juntas que formam um todo maior, uma figura maior? Aqui são várias coisas que formam a membrana plasmática, basicamente. Então a gente tem a nossa bicamada de fosfolipídio, que está incrustada de proteínas, e tem outros compostos aqui diversos. Então é como se assim, é uma coisa, um todo que tem uma função, mas que é composta de diversas coisas, de bicamada de fosfolipídio e proteínas principalmente assim. Tem outras coisas, mas na nossa cabeça o que a gente precisa lembrar de cara? Dupla camada de fosfolipídio e proteínas. O fluido é por quê? Vocês estão vendo aqui o proteína canal? Suponha que assim, essa proteína canal, ela pode estar aqui agora, mas ela não está fixa nesse local. Daqui a um tempo ela pode ter vindo aqui para trás, ou então ter ido para o lado, ou então a célula ter tirado ela daqui, não ter mais essa proteína canal, ou então ter colocado mais uma. O fluido dá essa ideia de que a membrana ela não é igual à parede, que o tijolo está lá fixo. O pedreiro, o tião da obra colocou o tijolo lá do jeito que ele está e fica, né? Na membrana plasmática, não. Essa proteína canal, essas coisas que estão incrustadas, elas podem mexer de lugar. Elas podem andar na membrana. Pode andar, ficar de um lado para o outro, ou até mesmo ou até mesmo sair daí. Assim, a célula pode colocar mais proteína canal, pode tirar aquela proteína canal, a proteína canal pode mexer. Daí o fluido, entendeu, Pedro? Então, de uma forma mais resumida, esse é um modelo que a gente está vendo, mosaico, porque tem esses vários componentes. Isso. E fluido, porque esses componentes podem mudar, podem ir para qualquer lugar a qualquer momento. Isso.
Ele Beleza. pode se mexer na membrana plasmática. Beleza, valeu. Nada. É, essa daqui deixa quieto, não precisa responder não. Aqui, não vai dar tempo de abordar essa aula, que faltam só 2 minutos, mas falando a célula, então é o que a gente viu até agora? É um conjunto de coisas. A célula é uma estrutura separada interno e externo pela membrana celular. A eucarionte vai ter as organelas, cada organela faz uma função, e a eucarionte tem núcleo organizado separado por uma membrana. Cada uma dessas organelas aqui faz uma funçãozinha diferente. Aqui, ó, o que eu falei para vocês do citoplasma. Toda a célula vai ter o citoplasma, que é o meio que as organelas estão inseridas. Então, até a célula procarionte ela vai ter esse citoplasma também, que é aquele gelzinho, essa solução aquosa, que é esse meio aquoso, que as coisas ficam em cima. O negócio não fica no vácuo ali. Tem essa solução aquosa dentro da célula que tem a função de manter as organelas aqui, que se chama citoplasma, esse meio aquoso, que é esse gelzão azul. Nesse citoplasma, a gente tem mais o que também? O citoesqueleto, que é como se fosse uma trama. Esqueleto, assim, é bem a ideia do esqueleto mesmo, de ter dentro do meu braço aqui, ter o osso passando por dentro, mesmo que a gente não veja. Na organela, tem a mesma coisa, tem uma estrutura, como se fosse o esqueletão da célula que passa de um lado para o outro, que ajuda a dar a forma para a célula. Aqui, ó. Acho que por hoje tá bom, mas aqui sim, a célula, ó, essa parte de cima, eu já libero vocês. Essa parte de cima é a membrana celular, a parte de baixo é a membrana celular. Dentro da célula, imagina que esse espaço interno aqui é a parte da célula. Vai ter esse citoesqueleto formado de proteínas, e no meio disso tudo aí, assim, vai ter o esqueleto aqui para tudo que é lugar. Nesse meio de coisa vai ter o citoplasma. Por hoje, acho que é só. O Na próxima aula, citoplasma só tá na eucarionte? nas duas. Ah, beleza. Isso aqui é nas duas. Acho que por hoje é só, que já é 10h15, eu acho que é o horário de vocês. Depois eu mando o material no Drive lá. Vou parar a apresentação aqui. Pode parar a gravação.